Um projeto de lei sobre minerais críticos foi incluído na pauta da Câmara, mas a votação deve ser adiada devido às divergências internas no governo Lula. O relator, deputado Arnaldo Jardim, defende um texto voltado à atração de investimentos internacionais, enquanto a ala do PT propõe a criação de uma estatal para controlar o setor. Para entender melhor os impactos jurídicos e econômicos desse debate, nosso contato agora é com o advogado constitucionalista Adib Abdoni, doutor em Direito, professor e escritor. Bom dia, doutor Adib, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, muito bom dia a todos. Participa dessa entrevista com o senhor, o Rodrigo Constantino, mas eu começo fazendo a primeira pergunta para o senhor. Esse PL dos minerais críticos, ele foi incluído recentemente na pauta da Câmara e essa votação ela vai ser adiada, como eu disse há pouco. Quero ouvir como é que o senhor interpreta esse adiamento diante das divergências internas do governo, hein? Bom, entendo primeiramente que o seguinte, os minerais, essa PL do projeto dos minerais, não é apenas uma pauta de mineração, né? Ele é, ao mesmo tempo, uma pauta de soberania nacional, transição energética, segurança jurídica, política industrial e geopolítica internacional. Então, o Brasil está sentado sobre recursos estratégicos para baterias, semicondutores, carros elétricos, energia limpa, defesa e alta tecnologia. Então, isso tudo é o que está englobado aí. Então, é bem complexo, né? E essa PL, a 2780 de 2024, e os projetos apensados criam uma política nacional. Então, para minerais considerados críticos e estratégicos. Então, eu entendo que é o seguinte, quando se fala sobre o adiamento, principalmente porque a disputa interna sobre o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer adotar. Então, existe uma corrente, como você mesmo disse, que tem interesses de montar uma estrutura para administrar. E tem a que tem que decidir sobre o projeto. Então, há aí uma tentativa, uma corrente mais aberta ao investimento, né, que quer uma rapidez regulatória, incentivos de segurança jurídica e facilitação de investimento privado, inclusive estrangeiro. Então, nesse caso, e tem a corrente também mais industrializante e estratégica, que também quer garantir que o Brasil não seja o exportador de minério bruto, mas também processe, refine e agregue o valor no próprio território. Então, existe aí... o governo não está discutindo apenas um projeto, está discutindo o papel do Brasil na economia do século XXI. Não deixe de chamar a atenção, doutor Adib, essa defesa dessa ala do PT para a criação de mais uma estatal. Vai se chamar, possivelmente, já tem até um nome, né, de Terrabras, para controlar esse setor de minerais estratégicos. Queria ouvir do senhor, a gente precisa de mais uma estatal, do ponto de vista constitucional, essa proposta é viável, ela representa um retrocesso na liberdade econômica? Qual é a análise do senhor? Vamos lá, eu vou falar da forma constitucional, né? O fundamento constitucional central é o seguinte, os recursos minerais pertencem à União. Então, nos termos do artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, isso significa que a exploração desses recursos não é apenas assunto de mercado, é assunto de interesse nacional. Então, está na mão do governo. Então, o governo ele precisa decidir, precisa de lei específica para isso. Nós estamos falando que tem que ser protegido, porque a Constituição ela protege a ordem econômica fundada na livre iniciativa, a função reguladora do Estado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a necessidade de desenvolvimento nacional. Então, nós estamos falando constitucionalmente, a tarefa do legislador é equilibrar 4 valores, que é a soberania, livre iniciativa, proteção ambiental e desenvolvimento tecnológico. E esse projeto só será constitucionalmente virtuoso se conseguir conciliar exploração
econômica com interesse nacional e responsabilidade ambiental. Constantino? Bom dia, doutora Dib. Pois é, eu não sou advogado, mas eu sou economista, né? E isso é uma discussão antiga no Brasil, né? Desde lá da época do Roberto Campos, que quase pregava sozinho no deserto a favor de empresas privadas competindo, mesmo em setores estratégicos. Eu lembro sempre que nos Estados Unidos aqui não existe uma empresa chamada Petro USA. Existem várias empresas privadas disputando o mercado de energia, né? E eu queria a sua avaliação sobre o ponto de vista, com base na questão da segurança jurídica, mas do ponto de vista geopolítico. A gente sabe que existe uma disputa entre China e Estados Unidos. Inclusive, uma empresa americana acabou de comprar a Serra Verde, que é a empresa que mais tem condições até aqui de explorar comercialmente esses minerais, porque eles são abundantes, mas eles estão em pequenas quantidades espalhadas pelo país e é difícil você explorar de forma comercial. Serra Verde conseguia fazer isso e foi vendida, era já pertencente a fundos de investimento e foi vendida por 2,8 bilhões de dólares com um contrato de longo prazo de fornecimento de 15 anos para essa empresa americana. Então, do ponto de vista jurídico, como é que fica essa questão das negociações do fornecimento? Porque, no final das contas, é uma disputa se isso vai atender interesses da China ou interesses dos Estados Unidos. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Veja bem, primeiramente a gente tem que entender que essa parte geopolítica, que eu entendo muito vagamente, mais a parte jurídica, o mundo está de olho realmente nisso, né? Então, nós temos aí que ganha uma densidade internacional. Então, tem minérios críticos, esses minérios críticos estão sendo de uma disputa global que alimenta baterias, que nem eu falei, bateria, carro elétrico, inteligência artificial, semicondutores, indústria de defesa, energia limpa. Então, tudo isso, o Brasil não quer, pelo que eu entendi da ala do PT, eles querem manter o controle de tudo isso, não querem criar uma empresa. E eu vejo que o interesse do Brasil ele tem que sempre estar acima do particular. O interesse público ele está acima do interesse particular. Então, quando nós falamos de interesse público, tem que ver o que é vantajoso, estudo científico e logicamente, um economista, como até você é economista, então tem que entender melhor e ver o que é viável para o Brasil. Então, essa parte financeira, eles vão ter que estudar muito bem e ver o que vale a pena. Porque a exploração desses minérios, se for do exterior, logicamente que o Brasil vai ter um prejuízo muito grande. Nós conversamos com o advogado Adib Abdoni. Muito obrigado aí pela gentileza, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Já fica o convite, volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.